Bem, pessoal, então vocês já foram comprar parafuso e tiveram assim a maior dificuldade em comprar porque às vezes os vendedores eles deixam de colocar alguns detalhes que é importante para quem vai comprar parafuso. Olha, quando você vai comprar parafuso já com a porca para fazer prender algum tipo de peça, se torna até mais fácil. Parafuso é com a porca e você não vai se importar ali o tipo de fio de rosca quando é um tipo de trabalho comum. Mas quando é um trabalho que requer precisão, que você vai fazer rosca ou já tem rosca na peça, é necessário que você tenha conhecimento do tamanho da rosca desse parafuso, que tipo de cabeça você vai usar, né? E o fio de rosca ali, que fio de rosca é. Então as informações têm que ser a bitola do parafuso. Essa bitola do parafuso vai ser de acordo aí que você vai escolher. E o fio de rosca. Quero lembrar a vocês que o fio de rosca tem o mesmo fio de rosca para diversas bitolas. A exemplo aqui, pode ter um fio de rosca de 1,5 para um parafuso de 12 milímetros e o fio de rosca de 1,5 para o parafuso de 14 ou de 20 milímetros. E tem ainda as roscas em polegadas, sem falar as roscas especiais. As roscas por polegada, aí agora é fios por polegada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, olha. Esse aqui é um parafuso Allen, cabeça cilíndrica, 3/8 por 1,5. Então, 3/8 é a medida do corpo do parafuso. A espessura daqui, aqui. E 1,5 é a espessura, ou melhor, é o tamanho do parafuso daqui, aqui. Alguns já colocam essa espessura completa, daqui e aqui, ó, o parafuso todo. E aqui embaixo ele vai especificar o tipo de rosca, forma cilíndrica, que a chave aqui, a cabeça é uma chave Allen 516, forma de rosca em polegada, é kit que ele vende. Aqui o tamanho do parafuso, que é 38 milímetros, o diâmetro, que é 9,5, que é o 3/8, né? Ele vai fazer a base ali. Mas o parafuso é vendido em polegada. Mas uma coisa interessante que ele descreve aqui, olha, é a rosca UNC 16 fios por polegada. A rosca UNC é considerada uma rosca de fio grosso, 16 fios por polegada. Para vocês saberem quantos milímetros dá cada fio, basta vocês fazerem isso aqui, olha. Vocês pegam a polegada, que é 25,4 milímetros, e divide pelos 16 fios. Aqui você observa que ela é um pouco mais de 1,5. Então, se você tem um tipo de rosca lá que era fio 1,5, não vai dar para você colocar aqui. Mas já se você tem um torno ou um macho que vai fazer rosca, vai dar certo. Às vezes você tem uma peça aí e você está colocando um parafuso de 1,5, está passando e está ficando folgado. Aí está ficando jogando. Rosca de 1,5. E aí você vai colocar, ou está emperrando. Aí você vai colocar esse 3/8 com 16 fios, ele vai chegar ali que é o ponto dele. Dá exemplo de outro vendedor aqui, olha. Aqui esse vendedor aqui colocou os detalhes, mas ele colocou ali, olha, que é um parafuso Allen M8 por 40, 12,9, rosca grossa com 10 unidades, né? Mas ele não colocou aqui o fio de rosca. Esse já é um parafuso em milímetro, mas ele não especificou aqui o fio de rosca. Se esse fio de rosca é de 1,25 ou se é de 1,5, ele só coloca ali que é rosca grossa. Provavelmente vai ser de 1,5. Mas quem vai comprar fica aquela dúvida. Que tipo de rosca é que ele fala que é grossa? Será que é a de 1,5 ou será que é a de 1,25? Pois também tem a rosca fina, que é de 1 milímetro. O parafuso M8, você acha ele com 1 milímetro, 1,25 e 1,5. Esse aqui já está no site da Brafé. Já comprei aqui da Brafé, pessoal, eles entregam muito bem, tem diversos produtos. Eu gostei aqui da Brafé que eles deixou tudo especificado. Você entra aqui, ó, em qualquer ponto desse aqui, aqui, por exemplo, de parafuso, aí tem todos os tipos de parafusos que tem. Quando você clica aqui no parafuso, vai aparecer na lateral aqui, ó, que tipo de parafuso você vai escolher, o tamanho do parafuso, o tipo de rosca. É bem preciso aqui. Exemplo aqui, ó, esse aqui eles colocou o parafuso em Allen 3/8 por 2 polegadas. E aqui colocou tipo de rosca UNC. Rosca UNC é considerada uma rosca grossa. No caso que é um parafuso fino, por exemplo, aí 3/8, ele vai alcançar aí
o máximo que essa rosca vai alcançar é 16 fios polegada. Um parafuso, digamos, com um diâmetro maior, iria ter menos fio por polegada. Mas esse aqui, como ele especificou que é rosca grossa, vai ter 16 fios por polegada. Então, pessoal, para nós que estamos escolhendo, quanto mais especificações aqui relevantes ao parafuso, já ajuda na escolha. Esse aqui, por exemplo, colocou que é M8 sextavado, desencado. Colocou a especificação, colocou a chave que vai usar. Outro problema é que às vezes a pessoa que ele não sabe, não tem conhecimento, ele fala, chega lá vai comprar um parafuso, ele fala, eu quero um parafuso cabeça 13. Mas você tem que ter cuidado quando você especifica isso aqui, olha. Você tá pedindo pelo número da chave, mas pelo número da chave, não é bom você pedir parafuso pelo número da chave, porque tem diversos parafusos com o número da chave. Às vezes você vai pedir um parafuso lá, que ele vai ter o encaixe aqui, o sextavado aqui, esse encaixe que você pediu, mas o corpo do parafuso pode não dar naquele trabalho que você quer. Então o certo é você observar a rosca do parafuso, o diâmetro e os fios de rosca que você precisa. Então a gente tem que aprender esses detalhes. Hoje em dia está mais fácil, basta a gente dar uma pesquisada, como diz, dar um Google aí que a gente vai ver para medir os fios de rosca certinho daquele parafuso. Olha, esse aqui ele não especificou, só especificou a norma, que é zincado e tal. Olha pessoal, para quem trabalha com metal mecânica, uma ferramenta interessante é esse aqui que a gente chama, olha, o calibre de rosca ou pente de roscas. Já esse outro aqui, olha, esse aqui é mais para quem tem torno, e aí vai fazer aquelas roscas trapezoidais, ou rosca com os fios diferentes, grande, V-grau de rosca, esse ajuda muito. Mas se vocês trabalham com metal mecânica e faz furos para fazer rosca, esse negócio, eu recomendo que vocês tenham, vai ajudar bastante no dia a dia de vocês, um desse aqui, olha, que a gente chama pente de rosca ou calibre para roscas. De um lado você vai ter o calibre de rosca em polegada e do outro você vai ter o calibre de rosca em milímetro. Isso ajuda muita gente quando você encontra um determinado parafuso ali ou até uma rosca que a gente consiga colocar o medidor dentro dessa rosca e medir qual tipo de fio de rosca. Assim, quando a gente for comprar um parafuso, a gente já sabe que tipo de rosca tem ali. Aí agora basta medir o diâmetro e aí a gente vai encontrar. Por exemplo, aí você pode caçar aqui a rosca, o fio, o calibre de 1,5 e mediu no parafuso lá, deu 1,5. Agora você vai medir o diâmetro desse parafuso total, quanto deu por fora ali. Você já sabe que a rosca é de 1,5. E aí você vai medir o corpo do parafuso e assim você vai ter mais assim detalhes quando você for comprar um parafuso. Não chegar lá, eu quero um parafuso cabeça 13. Então, pessoal, fica essas dicas aí para vocês e também deixar aqui esse alerta para os vendedores quando forem vender parafusos, procurar colocar uma especificação que o comprador ele consiga ter mais precisão na compra que ele vai fazer e não precisar estar fazendo pergunta, que tipo de fio é? E tem site que às vezes o site ele não tem nenhum campo de pergunta. E aí a pessoa fica naquela dúvida, será que o parafuso é 16 fios? Será que é 18 fios? Será que é de 24 fios? Por quê? Ou será que é de rosca de 1,25? Será que é rosca 1,5? Será que é rosca de 1 milímetro? Quando é parafuso de precisão, a gente tem que ter esses detalhes, que é a bitola do parafuso, que é o corpo do parafuso, a lateral aqui, o diâmetro dele. Temos que ter o comprimento desse parafuso, o tipo de cabeça que é o parafuso. Quando tem foto fica mais fácil, já é um adianto. E temos que saber também o fio de rosca. No caso, quando começamos com polegada, por exemplo, se é 3/8, já vimos que é em polegada. Começou em milímetro, a gente já sabe. Por exemplo, assim, um parafuso de 3/8. Quando vocês encontrar frações de polegada e vocês queiram passar para milímetro, para vocês terem uma média, quanto dá aquele parafuso. Por exemplo, esse parafuso aí 3/8. Para qualquer fração em polegada, a regra é a mesma. Por exemplo, 3/8 é 3/8 da polegada. Se a gente pegar 3 e dividir para 8, nós vamos encontrar esse resultado. Agora, vezes a polegada, vezes 25,4, que é uma polegada. E aí nós temos o resultado, que é aquele resultado que ele colocou lá. 9,5 que ele colocou lá. Mas ainda tem uns centésimos ainda. Esses centésimos podem interferir e não interferir tanto. A exemplo aí, ó, esse parafuso aí, ele colocou que é de 16 fios. A gente viu lá que é 1 milímetro e pouco, né? 1,5 milímetro, por exemplo, olha. Que agora é a polegada, 25,4 dividido por 16.
deu 1,5, deu 1,58, que é 8 centésimo e pouco ali. Agora, vamos ver aqui se esse parafuso fosse de 18 fios, que a polegada é 25,4 dividido para 18 fios, que é muito difícil achar esse tipo de parafuso de 18 fios, mas uma suposição. Aqui já teríamos 1,4, já ia estar um pouco distante daquilo que, por exemplo, se fosse 3/8 16 fios, esse aqui 3/8 18 fios não vai dar certo lá, ele vai ficar folgado, vai ficar jogando, vai terminar espanando as roscas, digamos assim. Então, pessoal, então esse vídeo era só para isso, para dar uma dicas aí para os amigos que compram parafusos e deixar um alerta aí para os vendedores que vendem parafusos colocar mais detalhes para quando a gente for comprar. E quem vende na banca, por exemplo, aí o pessoal do mercado, às vezes a gente vai comprar numa loja de parafusos e chega lá, quando a gente dá os detalhes do parafuso, a pessoa não entende nada. Quem vende parafuso tem que procurar entender um pouco de metal mecânica, tem as tabelas ali sobre questão de parafuso, fio de rosca, diâmetro, tamanho, cabeça. Então, se vende é procurar se informar daquele produto que você está vendendo. Então, pessoal, era só isso. Se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.